Tudo bom? Eu sou o Rafael Belo, sou engenheiro civil. Eu faço construção de casas, tanto a parte de projetos, a construção, financiamento, toda essa parte. A gente está fazendo aqui hoje um podcast onde nós vamos focar em energia solar residencial ou para comercial também. Então, por isso eu trouxe aqui o Mário. Mário, se pudesse apresentar e falar um pouquinho de você. Tudo bom, Rafael? Meu nome é Mário Henrique, sou engenheiro eletricista, sou sócio proprietário da MR Vades, Engenharia Solar. Trabalhamos com sistemas fotovoltaicos, né, de energia solar no comercial, residencial e no agronegócio também. Ah, bacana demais. Ô Mário, o pessoal quer muito começar essa instalação da energia solar, né? Querendo ou não, vem sendo muito falado ultimamente. Quando eu vou começar uma casa, vou começar a construção de uma casa, o que eu preciso pensar para deixar essa instalação pronta, alguma coisa, para a gente fazer a instalação da energia solar? Sim. Você vai começar uma construção do zero, então o engenheiro eletricista que vai fazer o projeto elétrico da residência, se ele tiver conhecimento de energia solar, ele até já pode fazer a previsão dos disjuntores, das proteções, do cabeamento que vai fazer a conexão dessa usina. A gente chama usina fotovoltaica. Agora, normalmente, aí eu sou chamado para fazer essa interface com o engenheiro da obra. E aí a gente avalia a questão de qual o dimensionamento, qual o tamanho dessa usina, né, a quantidade de placa, o tipo de equipamento, porque isso aí está muito ligado com o que você tem na residência. Quantos equipamentos, a quantidade, o tempo que vai ser usado, ar-condicionado, né, tem aquecimento de piscina. Então, muita coisa tem que ser avaliada. E aí a gente faz um dimensionamento, né, uma espécie de um projeto do sistema fotovoltaico. Espécie não, é um projeto de sistema fotovoltaico. E faz essa integração com o projeto elétrico da residência. Aí já é feita a previsão de tubulação de eletrodutos que vão levar o cabeamento para a usina e o espaço num quadro da residência. O quadro elétrico até pode ser separado. Aí tem que verificar também o padrão, como que o padrão vai estar preparado para essa usina ou não. Mas tudo isso a gente vê junto, né? O engenheiro eletricista da usina solar, do sistema solar, e o engenheiro eletricista da residência. Ah, muito bacana. E quando a gente fala em energia solar, pelo menos eu sinto assim que as pessoas confundem muito em relação, por exemplo, aquecimento de piscina e realmente a geração de energia. Existe essa diferença? Como que funciona isso? Sim, existe. E muitos clientes, eles confundem. Eles acham que a energia solar é a de aquecimento, né? Inclusive tem uma história interessante. A gente estava fazendo uma instalação num cliente, e já estava no final, eu sempre acompanho as obras, né, as instalações. E no último dia, a esposa do cliente falou assim, posso te fazer uma pergunta? Sim, claro, fica à vontade. Né? Ela falou assim, depois que você terminar a instalação, a água da torneira já vai sair quente? Então, na hora, eu tive que segurar para não rir, porque... Na verdade, para eles não é óbvio, né? Para a gente é muito óbvio, para o cliente não. Então, qual que é a diferença? O aquecimento, ele é usado coletores solar. Então, realmente, ele coleta o calor, né, do sol, a água passa ali dentro, tem uma caixa d'água própria, né, que é chamado boiler, né? Não é a nossa especialidade, a parte de aquecimento, mas a gente entende o básico. E o sistema de geração de energia solar, que é o fotovoltaico, é uma placa, né? Na verdade, o correto é módulo, chamado módulo, mas popularmente se chama de placa solar ou painel solar. Então, esse módulo, ele tem o silício ali dentro, né? As células fotovoltaicas, que faz a conversão da luz em eletricidade. Então, aí nós estamos falando de energia elétrica. E não usar o calor para aquecer a água. Agora, você pode usar essa eletricidade que vai ser gerada e fazer o aquecimento da água com dispositivos de aquecimento, com os trocadores de calor. Então, tem clientes atualmente que deixaram de usar os coletores onde a água passa ali dentro. A vida útil deles não é muito longa, né? Principalmente aquecimento de piscina, que tem umas mangueirinhas pretas ali que... com poucos anos, eu não sei o tempo exato, mas poucos anos,
começa a quebrar, dá vazamento. E o pessoal está usando agora o quê? Ao invés de colocar o aquecimento solar, coloca mais placa solar e usa o trocador de calor com aquela energia gerada pelo sistema fotovoltaico, pela usina solar. Bacana. Então, assim, se a gente for resumir basicamente a placa solar, o aquecimento solar de piscina, entre outras coisas, você faz o aquecimento com uma mangueira que passa no telhado e fica batendo o sol ali o tempo todo. E o sol, ele aquece aquela água. Isso. E aí eu posso também deixar um reservatório que é o boiler. Já a placa fotovoltaica já é uma geração de energia. Isso. Aí o que você vai fazer com essa energia, aí você que sabe. Você vai jogar para ar-condicionado, então você vai jogar para o aquecimento da piscina. Bacana, é bom a gente saber disso, que realmente algumas coisas para a gente é muito óbvio, mas a gente se perde um pouco nisso, né? No óbvio. A gente tem que ser sempre óbvio com o cliente, né? Mostrar pelo que é, mostrar vídeo, mostrar foto, porque realmente às vezes a gente pode ter essa comunicação. Tem que ser dito. Tem que ser dito. Para o cliente não é óbvio, ele não mexe com isso, né? Então a gente tem que falar o básico do básico para o cliente entender. Bacana. E quando a gente fala em energia solar, a placa fotovoltaica mesmo, eu vi que a gente precisa jogar essa energia, né? Captar e conectar essa energia no cabeamento da Equatorial. Realmente preciso? A gente é obrigado a fazer isso? Tem alguma multa se eu não jogar essa energia de volta na concessionária? Então, vamos colocar o seguinte. Existem 3 sistemas de energia solar. O que a gente chama on-grid, que esse sim é conectado direto na rede. O grid significa rede da concessionária de energia, que no caso aqui em Goiás é Equatorial. Então, o sistema on-grid, ele é um sistema que você necessariamente tem que conectar a sua energia solar na Equatorial. Por quê? Porque você não usa baterias nesse sistema. Então, onde você poderia usar baterias? No sistema off-grid. Aí, no off-grid, você não tem que conectar, não é obrigado a conectar na rede. Inclusive, você não precisa homologar o seu sistema, ou seja, fazer com que a Equatorial, a concessionária de energia, saiba que você tem um sistema. E você não leva multa por isso. Eles não podem te multar se você tiver um sistema que não está conectado na rede. E como eu falei que tinham 3 sistemas, atualmente tem um sistema híbrido, que ele é uma junção dos dois, do on-grid e do off-grid. Qual que é a vantagem desse sistema híbrido? Que você manda energia para a rede elétrica, com isso você pode reduzir a quantidade de baterias, você não tem que ter tanta bateria assim. E você tem baterias, você tendo baterias, você, numa falta de energia da rede, da concessionária, você pode ligar alguns equipamentos que você considera ali mais essenciais, internet, iluminação, geladeira, para poder não ficar sem energia elétrica, numa falta. Num dia aqui em Goiânia chove muito. Quando chove muito, tem falta de energia em muitos lugares. Então, naquele momento que tem falta de energia, um sistema híbrido ou um off-grid poderia sustentar seus equipamentos porque tem bateria. Agora, o sistema conectado na rede, o on-grid, sozinho, ele, pensando em economia financeira, ele é o mais em conta devido ao preço das baterias. Entendi. Então, no caso, eu poderia gerar essa energia em casa e utilizar só na minha casa, mas eu preciso armazenar ela em algum lugar. E para armazenar ela, eu preciso de bateria. De ter esse custo a mais. Por isso que, normalmente, as pessoas conectam essas placas fotovoltaicas de volta na concessionária, na Equatorial, para usar a infraestrutura da concessionária, correto? Porque aí a concessionária, nessa hora, é como se ela se tornasse uma grande bateria para armazenar essa energia do cliente. Mas, na verdade, não armazena. A energia ela sempre é usada em tempo real. Gerou, tem que usar, né? Já que você não tem bateria. Mas o que você mandou para a rede elétrica, a rede da concessionária, fica registrado no medidor de energia. Então, no final do mês, na hora que faz a leitura, eles vão saber quanto que você mandou para concessionário Equatorial e quanto que você consumiu. E faz aquele cálculo ali. Entendeu? O que sobrou é o que você vai pagar de energia. Se você não tiver gerado o suficiente para fazer o abatimento daquilo que você consumiu, aí você paga essa diferença. Mas, normalmente, um sistema de energia solar ele é dimensionado para suprir o que você usa
100%. Pode ter um caso ou outro, um mês ou outro, que a pessoa gasta um pouco mais, ou que choveu mais, tem menos sol, que aí às vezes a pessoa paga um pouquinho ali. A mais. Não, bacana. E se chegar da pessoa não utilizar nada da concessionária? Ela usou 100% ali em tempo real, digamos, na casa dela. Tem alguma tarifa mínima? Tem. Se você continua conectado à concessionária, você tem que pagar a taxa mínima. Então, essa taxa mínima, ela pode variar dependendo da instalação. Então, aqui, geralmente, tem um sistema monofásico, que é um padrão de energia, um relógio. O pessoal chama de relógio, né? O padrão ali, o relógio menorzinho. E tem o trifásico, que é para instalações e residências maiores, que precisa de mais equipamentos. Quanto que seria isso? O sistema monofásico, considerando que o quilowatt-hora, né, que é o valor da energia, é R$1, então você tem que pagar o mínimo de 30 kWh, R$30. E no caso do trifásico, são R$100. 100 kWh é a taxa mínima. Entendeu? Não, bacana. Então, eu tenho essa taxa. E realmente vale a pena, né? Porque eu tenho um cliente meu que ele instalou energia na casa dele. Ele é super a favor da energia solar. Ele tem por volta de 10 ar-condicionados na casa dele e ele me fala que a tarifa mensal dele com a Equatorial é R$130, R$140 por mês. É isso aí. É muita economia, né? É muita economia. E o que você me fala? Para começar a valer a pena a gente instalar essa energia, desde o alto padrão, médio padrão, baixo padrão, a partir de qual valor que começa a valer a pena eu instalar essa energia solar? Sempre que alguém me pergunta isso, eu sempre falo o seguinte: a energia solar vale tanto a pena que até mesmo para uma conta, vamos supor, uma conta de energia de R$200, que é uma conta pequena, vale a pena. Eu vou ver se eu lembro os dados aqui, mas eu tenho uma colinha se precisar. Se quiser pegar, fica à vontade. Eu vou pegar aqui, então. Eu fiz um cálculo aqui para um sistema aí, para quem tem uma conta de R$200, esses valores, eles não são exatos, né? É um valor aproximado. Já é muito próximo. Mas é muito próximo, tá? É um sistema que vai custar, que vai ser um investimento. Isso é um investimento. A gente tem que pensar em energia solar como investimento. É um investimento em torno de R$8.000, tá? E quanto tempo que vai levar, para quem tem essa conta de R$200, para pagar esse investimento? 3 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então, é muito pouco tempo, considerando que os equipamentos eles têm uma vida útil de 20 a 30 anos. Entre 25 a 30 anos. Tá? É muito tempo. Então, imagina, a pessoa faz esse investimento, ela tem uma conta relativamente pequena, mas mesmo assim, se ela fizer esse investimento, depois de 3 anos e meio, esses R$200 serve de economia, que vai dar uma economia anual em torno de R$2.000. Vamos arredondar, hein? Porque não vai dar os 2.400, não. Vai dar uns R$2.000 de economia por ano. Esse dinheiro você pode... O cliente pode pegar ele e viajar. Entendi. Todo final de ano, viajar com a economia da energia solar que eu fiz. Não, bacana. Ô, Maria, deixa eu te falar, trazendo um pouquinho aqui pro meu lado, que eu faço construção de casas. Eu tenho muitos clientes que eles têm interesse em instalar essa energia. Só que surgem muitas dúvidas na hora. Então, por exemplo, quando eu for fazer uma construção... tem alguma vantagem, por exemplo, de eu fazer uma laje impermeabilizada? Ou é melhor eu colocar um telhado? Se eu colocar esse telhado, ele tem ele tem que ficar voltado para algum lado? Você pode me falar um pouco mais sobre isso? Do ponto de vista de instalação de energia solar, a laje ela é bem vantajosa. Por questões de manutenção. Porque a manutenção que tem que se dar no sistema de energia solar é a limpeza das placas. Né? Em torno de 3 vezes por ano, né? De 2 a 3, dependendo do local. Isso vai depender de onde que tá. Se for uma fazenda que tem muita poeira, você tem que limpar mais. Mas, enfim, é uma residência. Em torno de 3 vezes por ano. Então, no telhado, se você tiver como optar, eu aconselho optar pela laje, porque o telhado tem risco de quebrar uma telha, né? Se for telha metálica, se não fizer um caminho próprio para o técnico subir ali em cima, você pode estar amassando aquele telhado, enfim. O telhado é mais sensível, vamos dizer assim, né? E a laje não. A laje, ela facilita na manutenção. Entendi. Não, bacana. Porque normalmente o pessoal tem muito preconceito com laje impermeabilizada. Eu sempre
eu sempre tento frisar isso, que a laje impermeabilizada, ela vai te dar um espaço muito maior para você cuidar ali da sua cobertura, você vai ter um espaço a mais. O grande problema é se tiver algum tipo de infiltração, alguma coisa, mas o que eu sempre tento falar é, a laje, quando você faz, ela é terceirizada no momento da impermeabilização. Então, tem que ser uma empresa especialista em impermeabilização. E essa empresa, normalmente, ela dá pelo menos 5 anos de garantia. Então, eu falo para as pessoas não terem medo de fazer a laje impermeabilizada, porque ela pode até ajudar na estética da sua casa. Você consegue fazer a platibanda mais baixa. A platibanda o pessoal chama de caixote. Aquela paredinha que vai no extremo ali. Então, de repente, em vez de você fazer uma platibanda de 1 metro, 1,20 m de altura, você consegue fazer ali 30 centímetros. Então, já ajuda nisso também. Sim. Eu acredito que até essa parte da platibanda, para você também faz diferença, né? Se você fizer uma platibanda muito alta. Se você faz uma platibanda muito alta, pode causar sombreamento nas placas solares. Então, você vai ter que afastar a placa da lateral, da platibanda, para evitar a sombra. Agora, às vezes, você não tem como afastar muito. Então, você vai perder geração com aquela sombra. E tem que tomar muito cuidado para não ser uma sombra constante. Porque senão você montou um painel ali, um módulo fotovoltaico que não vai gerar energia e pode ter problema no futuro. Bacana. Então, a platibanda de 30 centímetros é uma altura boa. Uma altura bacana de fazer, né? Boa. E você tem alguma dúvida em relação à construção de casas? Normalmente, quando você chega numa obra ali, você vê que algumas coisas você poderia ter feito diferente para instalar energia. A gente está aqui também, se você tiver alguma dúvida. Sim, tem muitas dúvidas, porque essa área civil aí... às vezes eu vou em algumas obras acompanhar a parte de energia solar. E aí eu vejo aquele tanto de coisa ali e fico perdido, né? Uma pergunta que eu poderia te fazer a respeito da construção: quanto tempo leva aí se eu quero construir uma casa aí, vamos pensar em 200 metros quadrados, tá? Como que seria? Então, normalmente a gente tem alguns prazos que a gente consegue fazer uma casa, né? Depende do tamanho dela. Uma casa de 200 metros quadrados, a gente consegue fazer ela em torno de 12 a 15 meses, né? Depende se tem chuva, se não tem chuva, depende do método construtivo, mas é por base disso. Pode ser até um pouquinho menos, mas eu prefiro falar um prazo um pouquinho maior. E realmente são muitas etapas para a gente construir. E apesar de todas essas etapas que a gente tem que fazer, são muitos detalhes, eu acho que é muito bacana quando a gente começa a construir, começar a pensar lá na frente. Por exemplo, a questão da energia solar de eu colocar numa casa. Então, já deixar pelo menos uma infra ali pronta, eu acho que facilita muito o seu trabalho depois. E pode até reduzir para o cliente, né? No futuro, eu fazer uma instalação já com uma infraestrutura pronta. Sim. Eu tenho observado em casas que estão sendo construídas que ainda não está sendo pensado em tudo. Sempre falta algum detalhe, mas muitos clientes chamam a gente antes de finalizar concretagem de laje ou então a parte do telhado para definir passagem de tubulação, né? Pensando em falando em instalação dos módulos fotovoltaicos, a parte estrutural do telhado, você poderia me dizer, é possível, né, me dizer como que se você calcula aquilo só para o telhado, porque a gente sempre avalia e vê que tá ok, né? Mas como que é a visão do engenheiro na hora de fazer o projeto de sustentação da laje ou do telhado? Bacana. Ele tá pensando nessa parte aí da placa solar já? Como é que tá isso? Então, bacana a sua pergunta, porque quando a gente faz uma casa, ou uma laje, ou uma estrutura, a gente sempre tem que pensar no peso que vai ali. Normalmente, pela norma, a gente tem uma residência, por exemplo, a gente já tem um valor fixo ali para uma casa. Então, por exemplo, uma laje. Uma laje, quando eu vou construir ela, eu sei que ela tem que resistir no mínimo a 250 quilos por metro quadrado. Então, se eu coloco uma placa solar em cima daquilo, já começa a colocar um peso maior em cima. Então, sim, eu tenho que aumentar o peso, a minha resistência dessa laje, do próprio projeto. Se eu fizer isso antes, sai muito mais barato, porque às vezes eu vou usar um concreto, em vez de usar um concreto de 25 MPa, por exemplo, eu uso um de 30, um de 35, que a diferença não é tão grande.
eu coloco um pouquinho mais de aço, então eu consigo colocar essa resistência a mais na laje. Agora, se o cliente não fez essa previsão, eu tenho que ver qual que seria o peso para essa casa, fazer esse reforço estrutural. Normalmente, só se for muita placa, né? Muito peso, porque por si só o concreto já é muito resistente, né? Sim. Mas o ideal é a gente já planejar, porque dependendo do que eu for colocar em cima da laje, aí eu tenho que realmente colocar isso no projeto. Entendeu? Entendi. Algumas obras que nós fizemos em laje impermeabilizada, eu pergunto sempre perguntei para os engenheiros responsáveis daquele cálculo, né, da laje, qual que é o peso por metro quadrado, né? Porque a placa, ela pesa em torno de 30, depende, de 20, vamos falar aqui, de 28 a 35 quilos, distribuído em aproximadamente 2,6 a 3 metros quadrados, depende da potência da placa. Não é um peso muito alto. Não é muito alto. Pesado. Mas se a laje já está no limite dela e ia colocar mais esses 35 quilos, isso, aí é o problema. Acho que a gente teve até um caso em Goiânia, há pouco tempo atrás, de um galpão, acho que desabou, porque não estava especificando que podia colocar a energia solar. Acabou acontecendo esse problema. Uma pena, né? É uma pena, porque realmente, para acontecer um erro desse, é algo gravíssimo, né? Então, quando você vai fazer, você já pergunta para o engenheiro? Sim, quando é uma construção nova, eu pergunto para o engenheiro, responsável técnico do cálculo estrutural. E em casos que que já está pronto e eu não tenho acesso àquele engenheiro, a gente tem um parceiro, que é engenheiro estrutural, que vai na obra e faz essa avaliação à parte, né? A gente contrata ele em situações assim pontuais e ele me fala, olha, para essa massa, né, esse peso que você vai colocar aqui, essa estrutura suporta, né, e aí a gente instala com segurança para evitar de ter isso. Aí tem que olhar muito em galpões, postos de gasolina, igrejas, construções mais amplas, maiores, que aí sim ali tem um risco muito grande, né? Não, bacana. Eu tenho algumas perguntas aqui que alguns clientes meus fizeram. Eu vou até puxar aqui e vou perguntar para você. Vamos lá. Bom, vamos lá. Tem o Robertinho aí que, na verdade, ele era eu trabalhei com ele há alguns anos atrás, lá na Odebrecht, e fui perguntar para ele sobre se ele tinha dúvidas, né, em relação à energia solar. Posso perguntar para você aqui? Pode. Tá, vamos lá. Tem diferença mínima quando a gente fala, quando a energia, né, quando o padrão ele é bifásico ou trifásico? Então, a diferença básica, em termos de financeiros, é aquele valor da taxa mínima que eu falei. O bifásico não é tão usado aqui, mas seria o seguinte: o monofásico, a taxa mínima 30 kW, 30 kWh, o bifásico 50 e o trifásico 100. Só que eu não quero complicar a resposta, não, mas hoje, com a nova lei, a lei que foi colocada em 2023, que iniciou em 2023, que é a Lei 14.300, mudou um pouco essa questão da taxa mínima. Mas você vai pagar ou a taxa mínima ou aquilo que for maior, né? Então, se você paga uma taxa, ou atualmente se paga uma taxa para uso da rede da concessionária, então sempre você vai pagar no mínimo esse valor que eu falei aqui. Bacana. Entendeu? O mínimo do mínimo. Uma outra dúvida dele aqui é o seguinte: tem a questão dos microinversores, né? Pensando em alguma eventual manutenção das placas, isso interfere? Como? Então, isso aí, todo mundo, assim, muita gente tem essa preocupação. Primeiro eu vou só falar rapidamente o que seriam os microinversores. O microinversor é uma tecnologia que foi implementada há alguns anos, que tem muitas vantagens sobre um inversor convencional, que a gente chama inversor string. Qual que é a diferença básica, né? O inversor string, você conecta quase todas as placas, vamos simplificar, né? Todas ligadas uma na outra, que a gente chama ligação em série. Vamos fazer uma analogia com um pisca-pisca de Natal. Você já viu que quando queima uma lâmpada do pisca-pisca de Natal, para um monte de lâmpada de funcionar? Já vi. É a mesma coisa. Então, se você perde uma placa
uma placa dá defeito, ou você tem sombra em uma placa, num inversor convencional, você vai prejudicar todas as outras, ou quase todas as outras. O microinversor, ele traz uma certa independência nesse sentido. Então, ele tem microinversores que trabalham com 2 placas, microinversores que trabalham com 4 placas. Então, é uma tecnologia que ajuda muito em situações de problema de placa, de defeito, sombreamento, né? E ele traz uma segurança a mais também. Não estou falando que o outro inversor ele é inseguro, mas ele traz uma certa segurança a mais. E essa questão da manutenção, que é a pergunta aí, não influencia. Não? Porque o microinversor ele é montado embaixo da placa. Então, se uma placa der defeito, o microinversor não vai influenciar na manutenção da placa. Agora, tem gente que tem a seguinte preocupação. O inversor convencional, o string, ele é montado na parede. Né? Você tem um acesso a ele ali. Ele fica na sua altura ali. Você vê ele. E o microinversor fica em cima do telhado ou em cima da laje. Então, a pessoa acha assim, se der um problema nesse microinversor, tem que subir no telhado. Mas o problema, ele dá pouco problema, praticamente não dá problema, na verdade. Né? Eu até hoje eu não tive problema nenhum com instalação de microinversor. Nenhum deu problema até então. Bacana, né? Bacana. Então, mesmo que tenha um problema, só para finalizar aqui, a questão de subir num telhado, os técnicos estão acostumados a resolver isso, entendeu? Ele te desconecta uma placa ali e olha o microinversor ali e faz a manutenção. E tranquilo, Tranquilo. Então. Não vejo problema nisso. Tem uma outra pergunta aqui, Mara, do Luiz. Inclusive, o Luiz, a gente vai começar a construção dele daqui a uns 2 meses. Bacana. Ele está perguntando aqui o seguinte, consigo ampliar a capacidade de geração após concluída? Ou seja, eu já finalizei a obra dele, você já instalou essas placas solares. Eu consigo aumentar depois a potência disso, a capacidade? Sim. Tem que avaliar algumas questões aí. Vamos supor que você tem espaço no telhado e tem algumas maneiras que você pode ampliar. Só placa, só aumenta a quantidade de placa. Aí seu inversor, o cálculo do inversor, previamente já tinha que estar prevendo isso. Porque tem um número máximo de placa que você pode conectar no inversor, se for inversor string. E se for o caso de microinversor, aí você pode. Aí, às vezes, o microinversor fica com alguma entrada liberada, você coloca outra placa ali. Ou você amplia os microinversores. A ampliação, ela não é complexa, é possível, tendo espaço. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo para os clientes. A maioria não sabe, ou a maioria foi mal orientada. Sempre que você fizer uma ampliação, que seja de uma placa, o correto é atualizar a documentação junto à concessionária de energia. Porque quem autorizou que aquela instalação pudesse ser ligada, ser conectada na rede e gerar energia e jogar na rede, foi a concessionária. Então, a documentação válida é aquela que você... A quantidade de componentes é aquela que você deu entrada e foi aprovado. Se você colocar uma placa a mais e um dia a concessionária te pedir para fazer uma vistoria e detectar essa placa a mais, né, ou a placa, ou o inversor diferente, ou potências diferentes, qualquer coisa que você mudar ali, aí você pode ser multado e a sua unidade consumidora pode ser proibida de gerar energia devido a essa... Sério? É como se fosse, vamos usar um termo popular, como se você estivesse fazendo um gato ali. É a mesma coisa de você estar fazendo um gato. Você está gerando a mais sem informar para a concessionária. Então, aí está o perigo, tem que prestar atenção nisso, hein? Isso. Vamos lá. A questão da altura da platibanda, a gente já falou sobre isso, né? A partir de 20 centímetros a gente já consegue fazer. Eu tenho uma outra pergunta aqui, eu acredito que você já tenha até respondido, né? Em relação às multas. Tem alguma multa se eu produzir essa energia em casa e não declarar ela? Ou não jogá-la na rede? Então, se for um sistema chamado off-grid, que é um sistema que tenha baterias, que não está conectado na rede, você não é multado. A concessionária, ela não pode te multar caso você não esteja conectado na rede. Agora, se você fizer um sistema, conectar na rede e não avisar para a concessionária e não fizer essa documentação, que a gente chama de homologação, você vai ser multado. Porém, tem um detalhe que atualmente, os medidores atuais, né, digitais, eles são a prova dessa conexão. Assim, se você conectar um sistema, o medidor, ele sabe
que você está gerando sem permissão, Uhum. e ele, ao invés dele deixar aquele crédito para você, ele te tarifa, você vai pagar pela geração. Ou seja, se a sua conta vou usar em números para facilitar, se a sua conta é R$500 e você fosse gerar o equivalente a R$500, você vai pagar uma conta de 1.000. Resumindo, a concessionária ela faz isso. Agora, em sistemas muito grandes, vamos dizer assim, num lugar que a conta é muito alta, daria para colocar um sistema pequeno para economizar um pouco sem o medidor detectar, mas isso aí é problema. Não vale a pena fazer isso. Não, bacana. Porque a multa é muito alta. Entendi. Mário, tem uma outra pergunta aqui que chegou no meu Instagram, que é do Marco. A energia... Ele mora em um apartamento. Moro em apartamento. Eu consigo energia solar? Então, o apartamento, se for cobertura e o telhado da cobertura tiver ali uma área de lazer e esse telhado for da cobertura, você pode instalar ali. Uhum. Tem algumas questões aí legais que dependendo da concessionária, você tem que provar que aquele telhado é seu, Uhum. porque às vezes a concessionária entende que o telhado é do prédio e aí como tem condomínio, você tem que provar que o telhado é seu. Mas, enfim, é possível se for cobertura e tiver um telhado. Se for um apartamento normal, tipo, que eles falam, né? Uhum. É isso mesmo? É tipo. Apartamento, na verdade, é pavimento tipo, né? Quando todos os apartamentos são iguais, todos os pavimentos são iguais. Quando não tem telhado, aí você não tem... Existem algumas soluções, que não é tão usado no Brasil, que são vidros que geram energia, alguma película que você coloca, uma placa solar flexível que você pode pôr na sacada, mas isso aí gera muito pouco. Então, você não tem muito o que fazer. Se você não tiver um lote, uma casa para você montar e mandar energia, o excedente da sua geração para esse apartamento, depois posso até explicar melhor o que seria esse excedente, como que faz isso. Aí você não tem o que fazer. Não, eu só tenho um apartamento, não tenho a casa de alguém para montar a usina, para mandar energia para o meu apartamento, não tenho o que fazer. Aí tem uma solução que é a seguinte. Existe a famosa, atualmente, usar esse termo de energia por assinatura. São empresas que você faz um contrato com elas, que elas mandam energia lá para você e você tem um desconto na conta de energia. Mas esse desconto é em torno de 15% a 20%. Em alguns casos, assim, excepcionais, chega até 30%. Já ajuda, porque você não tem que fazer investimento. Mas você nunca vai abater os 100% do seu consumo. Bacana. Uma outra pergunta aqui, Mário, é o seguinte. E como é que funciona essa geração de energia à noite? Bom, à noite não tem sol, não gera. Nem com a lua cheia mais clara, as placas atuais, os módulos fotovoltaicos atuais, não conseguem fazer essa conversão de tão pouca luz. É um reflexo do sol. Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse nível aí. Então, não gera. Então, o que a gente faz? A gente faz um dimensionamento do sistema já sabendo só o tempo de sol, tempo útil de sol durante o dia. Então, praticamente o sistema fica muito maior. Se tivesse sol de noite, você poderia ter um sistema menor, né? Mas o dimensionamento é considerando dias de chuva, à noite, E isso essas informações, da irradiação solar, existem alguns institutos que fornecem o histórico de radiação solar naquela região que você está fazendo um projeto. Então, quando eu vou fazer um projeto para Goiânia, é uma irradiação média. Quando eu vou fazer um projeto para o sul, para o Rio Grande do Sul, é muito menos, devido à posição do sol, o sol passa ali pelo Equador, então no sul é pior de geração. E algumas cidades no mesmo estado também a geração é um pouco inferior. Então a gente leva em consideração essas informações e dimensiona sabendo que não tem sol à noite. Não, bacana demais, Mário. Vamos fazer um resumão aqui então dessa conversa nossa. Para mim, como engenheiro civil, a partir do momento então que eu for fazer um projeto ou fazer a construção de uma casa, eu já preciso, mesmo que o cliente não queira colocar agora uma energia solar, mas o legal é eu já deixar a infraestrutura pronta, então. Nem que seja um conduíte ali que saia desde a parte do teto, da minha cobertura, até o meu padrão. Sim. É muito barato, eu vou comprar ali um rolo de conduíte. Pode ser de 1 polegada, se for um sistema. Se for uma casa muito grande, já fizemos instalações em casa de 3 pavimentos com 60 placas. Só é uma baita de uma usina, Aí você pode pensar em
em 2 ou 3 eletrodutos. Vou ter um gasto maiores, ali, vou ter um gasto ali de... Mas é barato, né? Barato, vou ter um gasto ali, às Barato. vezes, menos de R$300, menos de R$500, já vou deixar pronto, Isso. já vou deixar a passagem, não preciso mexer com estética da casa posteriormente, nem nada. Isso é uma boa, então. Quadro também elétrico, o que a gente chama quadro elétrico, quadro de proteção, onde vai os disjuntores, né? Coloca um quadro maior. Né? Se a casa está prevendo 20 disjuntores, por exemplo, coloca um quadro para 30, né? Às vezes não tem esse número exato que eu estou falando, mas não é tão mais caro assim. Entendi. Né? Então são coisas bem baratas que a gente pode fazer na construção, mas só de pensar antes a gente já reduz um custo gigantesco lá na frente. Sim. Né? E reduz também componentes que vão ficar expostos, que a maioria das usinas, o pessoal até me pergunta quando eu posto às vezes no Instagram, a gente instala muito e a tubulação fica exposta, tanto os eletrodutos quanto o quadro de proteção fica sobreposto na parede. Porque o cliente quer evitar quebradeira, bagunça. Então, a estética atrapalha um pouco a estética. Então, quando você faz isso antes, você pode embutir tudo. Fica tudo escondido. Não, bacana demais. A nossa conversa foi bem bacana, viu, Mário? Me tirou várias dúvidas. Eu acho que a gente tirou dúvidas também do pessoal que está assistindo o vídeo. Só para falar um pouquinho mais aqui, eu faço construção de casas, então a gente faz a construção desde dos projetos, a construção, financiamento. Então eu estou ali para resolver todos os problemas do meu cliente. Ele me encontrou ali, ele não precisa mais procurar algum outro profissional para resolver o problema dele. Então eu chamei você até para me conhecer um pouco mais dessa energia solar, que eu acho que é bacana essa parte sua, que já não é mais da engenharia civil, já parte para engenheiro eletricista, né? Então, agradeço pelo papo, aprendi muito com você, foi uma aula que você deu aqui hoje. E se você puder falar qual que é o seu serviço, como que você faz, como é que o pessoal faz para te encontrar? Sim, nosso Instagram é o mrvatts.solar. O Watts começa com W, né? Então, Watts é WATTS, .solar, nosso Instagram. A gente trabalha com energia solar para todos os segmentos, né? Residencial, comercial e agronegócio. E até, só complementando, você falou uma coisa aí, que a engenharia civil não está tão presente, mas aí que você se engana, está muito presente na energia solar. Principalmente quando você vai fazer usina no solo, no chão, né? As estruturas, a parte de terraplanagem, tem grandes usinas em fazendas. Às vezes o terreno tem que fazer uma terraplanagem ali, tem a parte de concretagem, tem muita engenharia civil, sim. Não, bacana demais. Residencial é porque já está tudo pronto ali, né? Obra já menor, tem a estrutura, né? A estrutura já é do engenheiro civil, então tem engenharia civil ali também. E bacana. Também aproveito e falo que quem quiser saber mais ou contar com o nosso trabalho, pode me chamar pelo Instagram e estamos à disposição aqui. Beleza, Mário? Obrigado, viu? Obrigado, valeu. Valeu. Viu? Um abraço.